A chave mestra, autor Charles Haanel, parte 18. A fim de crescer, precisamos obter o necessário para o nosso crescimento. Isto é produzido em função da lei da atração. Este princípio é o único meio pelo qual o individual se diferencia do universal. Pense por um momento que poderia ser um homem se não fosse o marido, um pai ou um irmão, e se não estivesse interessado no mundo social, econômico, político ou religioso. Ele não seria nada senão um ego teórico e abstrato. Ele existe, portanto, somente em sua relação ao conjunto, em sua relação a outros homens, em sua relação à sociedade. Esta relação constitui o seu entorno e não há outro modo. É evidente, portanto, que o indivíduo é simplesmente a diferenciação de uma mente universal que ilumina todo homem que vem ao mundo, e sua suposta individualidade ou personalidade consiste em nada senão o modo pelo qual ele se relaciona com o conjunto. Isso que chamamos de seu ambiente é produzido pela lei da atração. A parte 18 que segue tem algo mais a dizer referente a esta importante lei. Parte 18. Há uma mudança no pensamento de mundo. Esta mudança está transpirando silenciosamente em nosso meio e é mais importante que qualquer um que o mundo tenha experimentado desde a queda do paganismo. Esta atual revolução nas opiniões de todas as classes de homens, desde o mais culto e estudado até a classe operária, se permanece sem igual na história do mundo. A ciência ultimamente fez extensos descobrimentos, revelou tal infinidade de recursos e revelou enormes possibilidades e muitas forças insuspeitas que os homens cientistas vacilam mais e mais em afirmar certas teorias segundo o estabelecido sem sombra de dúvida, ou em negar outras teorias como absurdas ou impossíveis. Uma nova civilização está nascendo. Costumes, credos e o antigo estão passando. Visão, fé e o serviço estão tomando o seu lugar. Os grilhões da tradição estão se retirando da humanidade, assim como as impurezas do materialismo estão se consumindo. O pensamento está sendo liberado e a verdade roubada, está renascendo por completo diante de uma multidão assombrada. O mundo inteiro está às vésperas de uma nova consciência, de um novo poder e de uma nova realização dentro de si mesmo. A ciência física esquadrinhou a matéria em moléculas e as moléculas em átomos e os átomos em energia, e se revelou de certo modo a J. A. Fleming e a Royal Institution para solucionar um enigma da energia da mente. Ele diz: em sua última essência, a energia pode ser incompreensível por nós, exceto como uma exposição da operação direta disso. E eu chamamos isso de mente ou vontade. E esta mente está no interior e é o fundamento da razão. Está tanto na matéria como no espírito. É o que sustenta, energiza e impregna todo o espírito do universo. Cada coisa viva precisa ser sustentada por esta inteligência onipotente, e constaremos a diferença nas vidas individuais que serão medidas em grande parte pelo grau que manifestam desta inteligência. É a inteligência mais elevada que coloca o animal em uma escala mais alta que uma planta, o homem mais alto que o animal, e constataremos que esta inteligência incrementada é de novo indicada como poder do indivíduo para controlar as formas de ação e assim modelar conscientemente o ambiente. É esta forma de modelar o ambiente que ocupa a atenção das maiores mentes. É esta forma de modelar que consiste em nada mais do que o reconhecimento de uma ordem existente na mente universal. Porque para quem é sabido que esta mente nos obedecerá, precisamente na proporção a qual primeiro a obedeçamos. É o reconhecimento das leis naturais que nos permitiu aniquilar o tempo e o espaço, para elevar-se no ar e fazer o ferro flutuar. E quanto maior é o grau de inteligência, maior será o seu reconhecimento dessas leis naturais, e maior será o poder que poderemos possuir.
e é um reconhecimento do ego de ser e de ser uma individualização desta inteligência universal, o que permite ao indivíduo controlar as formas de inteligência que ainda não alcançaram esse nível de autorreconhecimento. Não sabem que essa inteligência universal penetra todas as coisas e está pronta para ser chamada à ação. Não saber que responde a cada demanda e que, portanto, estão a serviço da lei do seu próprio ser. O pensamento é criativo, e o princípio no qual se baseia a lei é saudável e legítimo e é inerente à natureza das coisas. Porém, este poder criativo não se origina no individual, senão no universal, que é a fonte de quase toda a energia e substância. O individual é simplesmente o canal para a distribuição desta energia. O individual é simplesmente o meio pelo qual o universo produz as várias combinações que dão lugar à formação de fenômenos, que dependem da lei da vibração, a despeito das várias taxas de rapidez do movimento da forma da substância primária para formar novas substâncias tão somente sob certas taxas numéricas. O pensamento é o vínculo invisível pelo qual o indivíduo entra em comunicação com o universal, o finito com o infinito, o visto com o não visto. O pensamento é a magia pela qual o humano é transformado em um ser que pensa e sabe e sente e atua ou age. Do mesmo modo que o dispositivo apropriado permitiu ao olho descobrir os mundos distantes, as milhões de milhas, e assim também, com a compreensão apropriada, foi permitido ao homem se comunicar com a mente universal, a fonte de todo poder. O entendimento, que não é normalmente desenvolvido, é comparável à utilidade de um gravador VCR, sem um videofita. De fato, normalmente não é mais que uma crença que não significa nada. Os selvagens das Ilhas Canibal acreditam em algo, porém isso não prova nada. A única crença que é de valor para qualquer um é a crença que foi posta à prova e demonstrada ser um fato. Deixa então de ser uma crença, porém se converteu em fé ou verdade viva. E esta verdade foi posta à prova por centenas de milhares de pessoas, e a verdade resultou ser exatamente em proporção com a utilidade do dispositivo que usaram. Um homem não esperaria encontrar estrelas distantes a centenas de milhões de milhares sem um telescópio suficientemente potente. E por esta razão a ciência está continuamente comprometida em construir maiores e mais potentes telescópios, e continuamente é recompensada pelo conhecimento adicional dos corpos celestes. O mesmo se dá com o entendimento. Os homens estão fazendo contínuo progresso nos métodos que utilizam na comunicação com a mente universal e as suas possibilidades infinitas. A mente universal manifesta a si mesma no objetivo, através do princípio de atração que cada átomo tem com todos os outros átomos, em infinitos graus de intensidade, e é por este princípio de combinação e atração que as coisas se reúnem. Este princípio é de aplicação universal e é o meio pelo qual o propósito da existência é levado a cabo. A expressão deste crescimento é encontrada em um modo muito mais belo através da instrumentalidade deste princípio universal. Para crescer, precisamos obter o que é essencial para o nosso crescimento. Porém, como somos em todos os tempos uma entidade pensante completa, esta plenitude nos torna possível receber somente quando damos. O crescimento, portanto, se condiciona na ação recíproca, e constatamos que no plano mental semelhante atrai semelhante, e as vibrações mentais respondem somente na medida da sua harmonia vibratória. Está claro, portanto, que os pensamentos de abundância responderão somente aos pensamentos semelhantes. A riqueza do indivíduo é semelhante ao que ele intrinsecamente é. É certo que a afluência ao interno é o segredo da atração da afluência da riqueza externa.
A capacidade de produzir é tida como a verdadeira fonte de riqueza do indivíduo. É por esta razão que quem tem seu coração em seu trabalho está certo de ter um resultado ilimitado. Esta pessoa dará e dará continuamente, e quanto mais der, mais receberá. Que fazem os grandes francistas de Wall Street, os diretores de indústria, os estadistas, as grandes corporações de advogados, os inventores, os médicos e os autores? Que faz um deles? Contribuem para a felicidade global humana, porém com o poder do seu pensamento. O pensamento é a energia com a qual a lei da atração é posta em operação, a qual eventualmente se manifesta em abundância. A mente universal é mente estática ou substância em equilíbrio. Diferencia-se na forma através do nosso poder do pensamento. O pensamento é a fase dinâmica da mente. O poder depende do conhecimento do poder, e a menos que utilizemos, o perderemos, e a menos que sejamos conscientes dele, não poderemos utilizá-lo. O uso deste poder depende da ação. O grau de atenção determina nossa capacidade para a aquisição do conhecimento, que é o outro nome para poder. A atenção tem sido a marca que distingue o gênio. O cultivo da atenção depende de prática. O estímulo da atenção é o interesse. Quanto maior é o interesse, maior é a atenção. Quanto maior é a atenção, maior é o interesse. Ação e reação. Comece prestando atenção. Depois de pouco em pouco você terá despertado o interesse, e este interesse atrairá mais a atenção, e essa atenção produzirá mais interesse, e etc. Esta prática lhe permitirá cultivar o poder da atenção. Esta semana, concentre-se em seu poder de criar. Busque a interiorização, a percepção. Tente encontrar uma base lógica para a fé que está em você. Permita ao pensamento permanecer no fato de que o homem físico vive e se move e tem o seu ser sustentado no ar orgânico da vida, que deve respirar para viver. Depois permita ao pensamento se concentrar no fato de que o homem espiritual também vive e se move, e tem em seu ser uma energia similar, porém mais sutil, da qual ele deve depender para a vida. E que, como o mundo físico, nenhuma vida assume a forma enquanto não se semeia uma semente, e nenhum fruto maior que o da provisão do Pai pode ser produzido. Então, no mundo espiritual, nenhum efeito pode ser produzido até que a semente esteja semeada, e o fruto dependerá da natureza da semente. Deste modo, os resultados que você obtiver dependem da sua percepção da lei no poderoso domínio da causalidade, a mais alta evolução da consciência humana. Não há qualquer pensamento em minha mente, mas ele rapidamente tende a se converter em um poder e organiza uma enorme instrumentalidade de meios. Emerson.